Fala galera, boa tarde. A gente está aí na nossa primeira live Arte e Café, feita pela Search Media. A gente tem algumas questões técnicas aí, algumas adaptações, né, Ronan? Então a gente vai dar entrada agora com um pouquinho de atraso na nossa live. Para quem não conhece, o projeto Arte Começa na Escola, ou o ACE, como já está ficando conhecido, é um projeto sociocultural que visa instituições urbanas do grafite em meios comunitários. Escolas, escadões, vielas, a gente já tem uma carga bem legal aí. Se você não conhece, entra nas nossas mídias digitais e dá uma olhada lá. A gente disponibiliza nosso portfólio digital também para vocês estarem dando uma estudada nisso. Hoje a gente está aqui em especial, a gente vai fazer o painel das nações no Coworking Job. A gente queria agradecer o Fábio e toda a equipe dele por estar dando esse espaço para a gente. É uma situação épica para o ACE, assim, a gente entrar num espaço comercial, um executivo, para estar fazendo uma intervenção urbana do grafite. Queria agradecer também o Ronan por ter topado essa ideia aí. Valeu, aqui obrigado. a gente está com o Ronan. Ronan, quem é você, meu querido? Primeiro, obrigado aí pelo espaço. Um painel aí muito bacana. Um painel enorme. Show de bola fazer esse trabalho. E, cara, você comentou sobre o projeto Começa na Escola. Eu acho mais legal o projeto Começa na Escola do que esse. Sinceramente, eu acho mais legal. Esse dá um tom meio americano, assim, eu não acho muito bacana. Eu sou nacionalista nessa questão de arte. Assim, se é que dá para se falar isso, né? Um artista não tem fronteira, mas é só para provocar mesmo. A gente fala um pouco do ACE porque, assim, a gente vai colocar no boné. Imagina colocar projeto Arte Começa na Escola, dá a volta. Eu prefiro, dá Uma 360? Pode ser, a gente vai pensar nisso aí, então. Beleza. Então, meu nome é Ronan Santos, né, como já foi divulgado aí. E eu estou muito agradecido por fazer esse trabalho aqui, um trabalho muito bacana, né, de um painel. É um painel, acho que tem a cara muito mais de mural do que, se é que a gente pode ficar classificando as coisas, né. Mas eu acho que ele tem uma característica técnica mais próxima do mural, assim, né? E sobre minha trajetória, eu comecei a pintar na infância porque eu tenho um tio que é pintor letrista. E na infância eu vi ele fazendo aquelas coisas, uma coisa bem suburbana mesmo, né? Essa coisa de fazer faixa, letreiro, uma coisa. E eu na minha infância vi ele fazendo isso daí, eu achei muito legal. E já na pré-adolescência eu fui trabalhar com ele, pintando faixa, essas coisas, e nunca mais parei de mexer com tinta desde então, né? Mesmo depois de ter me formado como arquiteto e tal, a pintura sempre foi uma grande paixão. Mesmo eu tendo estudado, participado por escolas de desenhos, eu sempre gosto de falar sobre essa origem, assim, que é uma origem que acho que muitos grafiteiros, né? Inclusive um dos nossos convidados aí, eu suponho que a trajetória dele seja parecida, né? Trabalhou em oficina de letreiro no passado. Vamos deixar meio no suspense aí, a gente vai estar liberando. O Café com Arte, galera, é um programa que a gente está dando início nessa ação. A gente vai estar aí tentando convidar sempre um artista para conversar, para falar sobre a trajetória dele, sobre algum tema voltado para o grafite. Então a gente está abrindo esse Arte e Café aqui no Coworking Job, hoje, com o artista Ronan. Então a gente vai estar falando um pouco aqui, vocês já conheceram um pouco do artista. Você me disse que é mais puxado para o muralismo do que para o grafite. Por que você tem essa visão, Ronan? Nesse caso em específico, por conta da técnica mesmo, né? É uma técnica de sobreposição de tinta. Calma que a gente vai falar da técnica. Ainda não? Segura, a gente ainda vai falar. Eu só quero entender essa... É grafite do mesmo jeito, porque muitas pessoas não entendem qual é a diferença de você usar um spray para uma técnica no pincel. Para eles, tudo é grafite. Para quem é o artista, não. Mas para quem é de fora, que está tendo esse primeiro contato com o grafite, ele entende como tudo é grafite. Tanto que tem muita gente que até confunde com pichação. Tem muitos que falam, mano, os caras picharam ali. Não, aquilo ali é grafite, não é picho, entendeu? Então, tem um pouco essa mística. Eu quero entender um pouquinho do que você levantou do muralismo aqui. Eu acho que entre nós, artistas,
vamos dizer assim, eu acho que a gente tem que evitar classificações. Eu entendo a necessidade da classificação para quem está de fora, né? Mas a diferença do mural, o mural eu acho que é uma coisa mais antiga, né? É um tipo de intervenção em grandes painéis que tem técnicas de aplicação, não é só o fato do pincel, tem aplicações de materiais diferentes, né? Só como exemplo, um dos maiores muralistas aí que nós tivemos, inclusive seu xará, Diego Rivera, ele fazia murais em uma técnica a fresco, né? Ele aplica o gesso, está molhada a parede e ele vem pintando e aí o gesso seca junto com a tinta, né? Uma das técnicas. Deve ficar bem legal. Então eu acho que tem muito a ver com a questão da técnica e a temática também, né? Eu acho que a temática do grafite é uma coisa muito mais urbana, pós-moderna, né? Os muralistas, eles eram mais modernos, né? Eles faziam, os temas tinham muito mais a ver com essa questão da modernidade, tinham críticas modernas muito mais afinadas, críticas sociais, né? O grafite também carrega um pouco disso, porém tem essa coisa do urbano, da pop art, tem uma certa diferença também na temática. Da né? revolução, né, de querer entrar num assunto e gerar polêmica naquilo, também tem muito no grafite, né? Também tem isso que também tinha no muralismo, mas eu acho que o muralismo era um pouco mais específico nessa questão da crítica, né, no tema, um tema mais crítico. O grafite tem um pouco mais de liberdade, a maioria dos grafiteiros querem simplesmente se expressar e sem falar de coisas tão profundas, né? Eu acho que tem essa diferença também, essa liberdade, né? Bacana. E você me falou que você era letreirista com seu tio? Você aprendeu com ele? Letrista, né? Letrista, perdão. E fora esse apoio, fora ter tido o seu tio como exemplo, o que mais te fomentou a ser artista? Foram vários exemplos, né? Desde criança eu sempre achei, uma vizinha, por saber que eu gostava de desenho, me deu um livro de arte sacra. Até hoje eu tenho esse livro. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, pô, como é que esses caras conseguem desenhar isso daqui? Como é que se faz isso? Eu criança, assim, aquilo me impressionou muito. E eu sempre quis desenhar desde então, eu nunca perdi essa vontade de superar, era muito mais uma questão de desafio. Eu não tinha noção que isso dava dinheiro ou não dava dinheiro, né? Aliás, é ainda uma briga muito forte isso, né? No geral, não dá tanto dinheiro. É mais assim. por prazer do que por dinheiro, acredito eu, pelo convívio disso, que eu tenho com os artistas, né? Tem essa coisa também de ser o Brasil um país latino aqui, ter essas questões todas, né? Eu suponho, nunca... Que em países desenvolvidos, eu acho que o artista tem um pouco mais de chance, eu suponho, né? É complicado ter essa visão de fora, né? Apesar lá, que né? a gente tem como exemplo que fora do país existem muitas galerias urbanas, né? Então existe muito mais abertura para os artistas expor o trabalho dele do que aqui no Brasil. A gente até está trabalhando aí uma ideia de fazer uma galeria online dos nossos artistas que são cadastrados no ACE, né, no projeto Arte. Isso, né? Isso. Uma ideia de tipo, o Ronan fez um quadro, uma tela pintada a tinta a óleo, a gente vai colocar na nossa galeria. Isso também é uma ideia que a gente está gerando ainda, está sendo incubada essa ideia. Não, que gira dinheiro, com certeza, né? Não existe um mundo sem arte, né? Eu acho que a arte, ela tem que ter, tudo é arte, né? Acho que até a nossa forma de conversar tem arte. Então, eu acho que então não dá para desassociar ela ou pensar que, lógico que gira, né? Mas eu acho que tem essa questão de fomentar, né? Mais vocês que são dessa questão de publicidade, isso é uma forma também de fazer da arte um mercado também, né? É importante. A gente trabalha essa parte, alguns artistas do ACE nos conhecem aí, a gente tenta fomentar essa parte comercial, apesar que é muito complicado porque vai muito de gosto, de técnica, de estilo, então é muito difícil você passar isso para o cliente final. A técnica que o Ronan usa é diferente que a técnica que o artista B usa, então vai muito disso agregado no valor
profissional, vamos dizer assim, não no custo monetário, mas no valor profissional, né? A carga que você tem de ensino, de aprendizado que você teve, em relação aos estudos que você fizeram, às vezes é menor do que o outro. Então, o seu custo profissional é maior que o custo do outro. Sim, claro, isso daí também tem a questão da fama também, né? Os que são agraciados pela fama, né? Isso é muito importante, né? Mas é isso. E, por exemplo, na minha profissão como arquiteto, eu consigo, eu acho que girar um pouco melhor essa questão financeira, né? Legal, legal. Agora sim, pelo pouco que eu já conversei com você, a gente veio aí numa caminhada há pouco tempo, um mês e pouquinho, a gente conversou bastante. Você vem da técnica do letreiro, se formou professor, é Sim. arquiteto e trabalha com grafite. Me Também, conta mais um pouco desse lado profissional do Ronan aí. O que te levou a fazer faculdade para trabalhar como professor, se eu não me engano, de história? Eu sou professor, não, de matemática e artes. Professor de matemática e artes. E depois ter sido formado em arquitetura, Arquiteto. não sei, me conta um pouco pro pessoal disso aí. Então, sobre essa questão da formação, como eu sempre pintei, quando eu comecei já estudando pintura, desenho, né, quando eu comecei a perceber que o mercado era um pouco difícil e as pessoas às vezes vinham e me questionavam, né? Tem até um caso que foi muito interessante, eu estudei com um professor chamado Luiz Pinto, ele é muito famoso, quem puder pesquisar o trabalho dele é muito bacana. E eu me lembro que eu estava na aula dele de pintura, uma senhora de classe média alta, eu suponho, pelo jeito que ela se expressava, pela postura dela. Ela me questionou e falou assim: "Você vai mesmo?" Eu era garota, ela falou: "Você vai mesmo ser pintor, artista? Você tem certeza?" Eu já sabia que eu não queria assim ser artista profissionalmente naquele período, né? Mas aquilo me chocou muito assim a pergunta dela. Mas eu gostei, foi uma pergunta muito honesta assim da parte dela, do lugar de onde ela estava observando. E eu já queria estudar outras coisas e tal. Daquele momento eu refleti um pouco mais, falei, não, eu vou fazer outra coisa e tal. Eu fui fazer arquitetura. Um suburbano, um cara fazendo arte e arquitetura, tudo a ver, né? Enfim, tinha essas fronteiras, né? Eu acho que nos últimos tempos essas fronteiras foram derrubadas de certa forma, né? Muita gente pôde estudar, isso foi muito bacana, né? Eu vejo isso com muita satisfação. Então, foi uma pergunta que tinha tudo a ver com aquele momento, né? Como é que, pô, cara, olha pra você vai fazer arte, arquitetura, né? Não tinha muito a ver. Mas eu nunca soube fazer outra coisa, né? O que eu gostava, eu sempre fiz o que eu gosto e o que eu quis fazer, né? Eu acho que é assim para todo mundo, de certa Na verdade, forma. eu acho que esses pontos se somam um pouco, né? Sim. Eu tenho curso de desenho técnico industrial. Sim, Eu eu tenho fiz isso AutoCAD, também. tem Inventor, Eu então fiz isso também. essas linhas se puxam, né? Sim. Os traços, vamos dizer assim, se puxam. A Sim. gente tem o costume de transpassar o lado profissional para o lado de hobby. Então a gente desenha muito, mas tenta sair um pouco fora do lado profissional. Eu acho que encaixa um pouco no seu. Você já desenhava e quis trazer isso para o lado profissional. Eu acho que calha meio isso, né? Essas pegadas. A gente fala sobre essa questão de rótulos e fronteira muito mais para explicar para as pessoas do que geralmente do que para a gente, porque na realidade não existe fronteira, né? A fronteira é uma questão de quem criou as fronteiras foi o mercado, né? Eu acho que na cabeça do artista não existe fronteiras. Eu acho que nem fronteiras de contradiz o que eu disse lá no início, né? Que eu sou nacionalista, porque não existe fronteiras na verdade, né? Não tem que ter fronteiras, né? Eu acho que é isso, né? É bem bacana esse lado aí. Ronan, dá uma pausa aí. Galera, eu queria agradecer a todos os apoiadores que estão somando com a gente aí. Eu vou copiar, vou ver minha cola aqui para lembrar de todos, porque senão eu não lembro. Tá? Então, queria agradecer primeiramente ao pessoal do Coworking Job aí por ter aceito essa proposta, por ter abraçado esse plano de estar fazendo essa ação. A Search Media por estar transmitindo a nossa live aqui. A Pasteca do Paulinho, que é parceiro nosso sempre, Keila Sobremesas, Micropole Informática, New Burst, a Geolobo, a Colorgin Arte Urbana, que é parceira nossa em diversas ações. A maioria das ações que a gente faz comunitária, ela está grudada com a gente, está colando com a gente sempre.
Vestida para Matar, Mr. Pot Delivery, Tintas 3 de Maio, eles estão somando com a gente nos materiais aqui. VB Construções, que está virando uma nova parceira nossa aí para as implantações do ACE. JD Produções, que é o cara que produz os nossos vídeos, faz as nossas imagens. Jess, valeu, tamo junto, irmão. KL Gráfica, Território Livre, Biolirium Vegetal. Vou abrir um pedacinho aqui. A Biolirium Vegetal, galera, ela recolhe óleo vegetal usado. Então, se você tiver aqui no Coworking Job, a gente está com um tambor recolhendo óleo vegetal usado. Se você tiver e não souber onde descartar, pode trazer para a gente aí, que a gente tem para onde descartar isso aí. Loja Mundo Grafite é um grafite shop, então vocês artistas que estão assistindo aí devem conhecer. Quem mais aqui? O Márcio Foto e Produto. Eu queria dar um agradecimento muito grande para esse cara. Ele está entrando aqui com uns brindes que a gente vai agradar nossos artistas aí. É uma surpresa, o Ronan está escutando aqui, mas faz parte. Então eu queria te agradecer, Márcio, brigadão pela força. Rise Artesanato também, que está somando nessa ação. Brigadão, minha querida, tamo junto. Resenha Bar e Restaurante é onde a gente vai almoçar, aquele ranguinho básico que logo mais está chegando aí. E a Atléticas Dragões Mauá, a galera da faculdade, que também vai estar somando com a gente na nossa ação. Então eu queria agradecer de coração aberto mesmo, todos que estão somando com a gente, tá? Obrigado, fico muito grato pelo coração de vocês estar abraçando essa causa. Ronan, agora, cara, eu vou falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa técnica, que até eu fiquei curioso quando você chegou com esse monte de jornal, cara. Achei muito bacana. Explica um pouquinho mais dessa técnica. Eu sei que você já me explicou, mas passa para o pessoal um pouquinho do que é isso aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu mandei o link aqui, desculpa eu mudar de assunto assim. Tá. Eu mandei o link aqui para algumas pessoas, eles estão dizendo que não conseguiram abrir. Vocês tiveram alguma coisa assim? Eu tô aberto com ele aqui, Ronan. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então acho que é a pessoa que não está conseguindo. Ó, o link tá aberto, tá, galera? O link tá rodando. Então tá rodando no Facebook, a gente tá esperando o link do YouTube, que não foi liberado ainda, não sei porquê. O pessoal da Search Media tá ali atrás das câmeras tentando liberar isso aí pra gente. Então, pra gente cumprir com a nossa programação de estar fazendo a live ao meio-dia, com a programação que já estava proposta, a gente está fazendo diretamente no Facebook, depois a gente baixa, lança no YouTube, lança no Instagram, não vai ter problema. E aí a gente vai tentar trabalhar todas essas questões para amanhã, para a live de amanhã, certo, Fábio? Tá, por favor. Espera aí, galera, estou recebendo mais uma informação aqui. O Fábio mandou mais um link. Eu vou estar compartilhando nas minhas listas aí, vou pedir para ele também. Então, Ronan, pode compartilhar, vou mandar para você aí, já para você mandar para o pessoal. Desculpa, galera, quem sabe faz ao vivo, que nem diz nosso amigo Faustão. Acabei de te mandar. Então... Não, relaxa, tem que ser um negócio meio solto. Sim, só faltou... Então, vamos lá. Então, sobre a técnica, né? Isso, me fala um pouquinho dessa técnica aí. Quando até mesmo o pessoal chegou aqui, o próprio pessoal do escritório aqui do prédio, do edifício, chegou e falou, que legal, bacana, o que vai sair daí? Então me explica um pouco assim, eu quero que você, por etapas, tá? Conta um pouco dessa história, dessa técnica, fala como você conheceu, como você aplica a técnica hoje. Ali é o pessoal da NB Empreendimentos que está somando com a gente também. Precisar de reforma, construção, né? Chama a NB Empreendimentos, cara. A gente está aí somando sempre nas ações do ACE. Eu sou meio suspeito para falar da NB, mas a gente está junto. Beleza? Fala um pouquinho para nós aí, Ronan, por favor. Então, essa técnica aí, ela chama espovo. Espovo. É uma técnica, assim, eu aprendi ela também em oficina de letreiro, né? Em oficina de letreiro, a gente recebia encomendas de fazer placas para a prefeitura, por exemplo. E para a gente replicar o logotipo da prefeitura, a gente precisava de uma coisa que ficasse igual, além de ser igual ao logo da prefeitura, que pudesse ser replicado rapidamente. Diversas vezes, rapidamente. E aí a gente fazia o desenho, o logotipo em um papel,
fura aquilo ali com um furador ou com um prego. Tinha até um furador especial que era exatamente para isso, né? E aí a gente colocava esse logotipo todo furadinho, né, num papel na placa, batia um pozinho preto, né, ou vermelho, tirava, tava lá o logotipo. E isso era replicado muitas vezes. Eu levei isso para o desenho, né? Levei isso para o desenho também, porque com isso eu eliminava a coisa de fazer ampliação, né? Eu já levava o desenho ampliado na escala que eu queria. Sem quadricular, sem precisar quadricular, sem nada. Sem nada. Tempos depois, lendo e assistindo filme, eu aprendi que essa técnica, ela já era usada pelos artistas já do Renascimento, né? Que, por exemplo, a Capela Sistina que Michelangelo desenhou lá foi feito nessa técnica. Porque você imagina, ele lá naquele painel enorme, deitado no andaime, como é que ele vai desenhar? Né? E aquele detalhe, né? A gente que vê fazendo grafite, você vê muito o artista chega na parede, dá uns 20 passos, vê na parede de novo, volta. Imagina ele fazendo isso no teto. Então sobe, desce andaime, sobe, desce andaime. Tem que ter punk, né? Não, e como esses artistas da antiguidade, eles tinham o rótulo de gênio, né? Então, ele era gênio, ele dá... Mas não é bem assim. Mesmo os mestres usavam muita técnica, né? Então, quando eu vi esse filme, né, do Michelangelo, chama Agonia e Êxtase, é um filme bacana, da Capela Sistina, eu falei, pô, eu uso essa técnica também, que legal, já é antiga e tal. Foi meio que uma descoberta, assim, né? Foi muito interessante. Aí sim eu fui saber que já era uma técnica antiga. E agora, eu usando essa técnica, eu uso algumas coisas assim para facilitar, né? Eu uso software também. No começo não, a gente desenhava tudo na mão. Hoje eu uso software, uso máquinas que desenham e tal, de plotagem. Então você tem um pouco até de artista gráfico aí no meio. Eu uso essas técnicas gráficas, né? Que facilita, né? Tem que usar tudo que tem à mão. Não dá para ficar só no lápis de borracha, né? Não, o que importa é o resultado, né? Tendo Sim, um bom com resultado. certeza. Outros artistas fazem uso de técnicas também, que tem o mesmo objetivo, que é retroprojetor, né? Sim. Que também é muito bacana, assim. Eu vi uma arte se eu não me engano, grafite doação que a galera tá fazendo no Hospital das Clínicas. Se eu não me engano, teve um painel lá que foi feito com retroprojetor, né? Ficou bem bacana, ficou bem legal. Eu sou muito adepto dessa ideia de que a gente tem que usar qualquer suporte que for necessário, né? Eu acho que a gente tem que usar de tudo, não tem limites, né? Eu acho que na arte você tem que usar de tudo. Eu conversando outro dia com um amigo, ele comentou sobre essas máquinas que agora estão desenhando na parede, essas máquinas 3D, né? Eu não acho que isso vai roubar o espaço do artista. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o artista antenado ali, ele vai somar isso daí, é o trabalho dele, né? Porque sempre vai ter o estilo do cara, o jeito, a pincelada, vários detalhes que a máquina, os erros inclusive, né? Vários detalhes que a máquina não vai... eu tenho o costume de reparar muito, porque a gente estrutura todo o ACE, o trabalho que a gente faz nas comunidades, a minha esposa, mais uma equipe aí de umas 5 pessoas que estruturamos toda essa questão. E a gente fica muito de careta, assim, de bobeira, quando a gente chega no muro. Porque cada um tem sua técnica, cada um tem seu estilo, tem artista que só usa o spray. O cara faz uns traços assim que você fala, não é possível, ele não fez isso no dedo. E ele fez no dedo, cara. E tem outros que, já usa fita crepe, tem outros que quadriculam. Agora eu tô aprendendo um pouco mais dessa nova técnica do espovo. Então, assim, é bem bacana isso. Você vê, cada um tem seu estilo, cada um vê o que é mais fácil para ele. Eu sou meio suspeito, que eu tento desenhar na parede, eu tenho acho que uns 4 desenhos só na parede, no papel eu desenho até que bem. Aí o pessoal fala, mano, você tem que ir jogando na parede. Só que eu vou estudando a técnica de cada um e você vai vendo, aquela ali é mais fácil, essa é mais legal. Na nossa última ação, quem acompanhou aí a nossa página, a gente fez o painel Emoções Infantis lá, que a gente somou com 7 artistas na escola Mário Alexandre. Ali eu tentei fazer, que eu acho que eu consegui o esperado, que foi fazer uns emojis 3D.
Então, a sombra do emoji, a luz, cara, foi muito engraçado que a gente trabalhou, cada dia a gente trabalhou com um artista. O Ronan estava lá, ele via. Chegava um e falava, meu, olha, eu acho que se você fizer assim é bem bacana. O outro chegava no outro dia e falava, meu, se você fizer desse jeito fica mais legal. E você vai somando esses conhecimentos, vai ficando legal. Então, assim, é cada um na sua técnica, cada um no seu jeito, no seu estilo. Eu acho bem bacana isso aí, cara, de vocês. Sim, é legal isso, né? Ver o jeito que cada um faz, né? É sempre prazeroso, né? E mesmo a gente que desenha, pelo menos para mim, pelo menos para eu, quando eu vejo alguns artistas trabalharem, eu fico muito... É como se eu não fizesse parte daquilo, né? E de certa forma não, né? Eu vejo como alguém que está começando também, assim. O conhecimento é amplo, né, cara? Você nunca sabe de tudo num contexto geral, né? Nem daria para saber, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, o mapa do conhecimento é grande. Então você vê com satisfação o jeito de cada um fazer e sempre está aprendendo, né? Essa coisa de ser infinito é uma das coisas que é um dos prazeres da arte visual, né? É bem legal. E aí, Ronan, a questão vou explicar um pouco sobre esse painel Nações aqui, como nasceu a ideia desse painel. A gente está aqui num prédio, um edifício comercial que funciona um coworking, então são estações de trabalhos rotativos, e a NB Empreendimentos, que é a minha empresa, veio fazer um serviço para eles. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo social, do projeto, como funciona e tudo mais. E aí a gente prestou o serviço para o Fábio e descendo aqui no salão dele, ele começou a abrir que tem um plano para esse salão e eu falei para ele, meu, esse paredão ia ficar legal com um grafite pesado. E ele pegou e falou, cara, pense em algo e me dá ideia. Eu achei muito legal a atitude, não é porque ele está atrás da câmera não, mas eu achei muito legal porque a visão da arte urbana ainda tem um viés meio criminoso, né? Sim, um negócio meio vandal. Então é legal quando as pessoas, principalmente de um prédio comercial, onde também funciona uma igreja, ter essa visão de querer incluir essa arte, né? Mesmo que seja mais puxado para o muralismo, como você está dizendo, sim, mas é um negócio diferente, sai daquela questão tem essa do coisa quadrado. Urbana, né? E aí, assim, ele pegou e citou a ideia pra gente. E aí ele tinha me dado no meio do assunto que a gente tinha conversado, ele tinha me dado algumas ideias sobre nações, tal, que ele tinha num outro espaço. E eu fui conversar com você. E da onde surgiu a ideia de criar esse painel? Então, esse painel aqui, você participou da criação, cara. Um pouco só. Esse painel aqui, na verdade, o Diogo deu mais ou menos a ideia, né? Eu vou até usar um jargão aí que a galera gosta muito, um briefing. Então, e aí veio a ideia desse trabalho, né? E aí eu fiz essa composição usando, pensando na diversidade de nações, né? Naquela coisa que a gente falou sobre fronteiras também. Então, de colocar pessoas de várias nações para falar sobre diversidade, sobre cores, né? A ideia de cores fala muita coisa, né? Sobre multicolorido, multinacional, várias nações, né? Multinacional no sentido de não há fronteiras, né? A gente está vivendo um momento da história complicado nessa questão da diversidade, né? É um assunto que há muito a se discutir, né, por muitos profissionais, por vários tipos de profissionais, sociólogos e, enfim, todos esses profissionais observando esse momento da história por essa questão da diversidade está sendo algo discutido e tal, né? Então a gente vai falar sobre esse tema de uma forma leve, né, de uma forma mais tranquila e, enfim, eu estou tomando cuidado aqui para falar para não entregar como é que vai ser. Para não entregar os próximos temas, né? Exatamente. E é isso, e eu acho que a gente vai falar de diversidade de uma forma bem tranquila, bem leve, eu acho que é isso aí. E o espaço aqui é muito favorável, né? Além do painel, a gente tem uma iluminação aqui muito bacana. Então, o prédio foi bem arquitetado, foi bem legal, né? Você que é arquiteto, você manja, foi bem arquitetado. Cara, você entrou num assunto aqui bem bacana.
de momento você falou que eu te dei um briefing, mas eu te dei um briefing muito aleatório do que foi a ideia. Sim. Falei, cara, a gente estava conversando e ele citou essa ideia, eu pensei Sim. nisso, mas a criação foi tua. É. E aí, da onde surgiu a ideia de, inicialmente, trabalhar do jeito que você trabalhou? Sem dar muito detalhe de como vai Sim. ser o painel, se segura, mas tenta dar uma pincelada para deixar um pouco de curiosidade na galera para ver as demais ações aqui. Eu acho que, assim, o meu processo criativo, né, ele tem várias formas, né? Muitas vezes eu faço desenhos à mão e vou desenhando e lapidando. E em outras vezes eu uso softwares, ou às vezes eu uso os dois, começo na mão e termino no software, né? Nesse caso eu já comecei direto no software, porque a gente queria trabalhar um pouco a ideia do realismo, né? A gente porque vocês participaram de certa forma da criação, né? E então eu fui direto no software, usei o Photoshop para fazer e aí a gente fez essa composição tentando dar uma leveza nesse tema, né? Sempre foi essa a preocupação, né? É um assunto meio complicado para falar, né? Quando você fala em nações, mas em nações de diversidade. De diversidade. É complicado você entrar num assunto sem tentar, como que eu posso tomar cuidado aqui também, exatamente por causa disso. É um tema complicado de você falar de cor, raça, etnia. Hoje é complicado você conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas se sentem... Mas eu acho que nós, desculpa te cortando, eu acho que nós artistas temos que falar dos temas complicados mesmo. Sim, a gente isso tem que é falar bom. do que é complicado, do que eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que falar do... Galera, só um minutinho, esse é o Fábio. Ele é responsável aqui pelo edifício Corking Job, pela Search Media. E publicamente agora eu quero te agradecer por ter aberto a porta, a garagem, o terraço, tudo pra gente aqui, porque, galera, isso é só o início, isso é só o começo de um grande plano aqui que a gente tem somado junto à Search Media e ao Corking Job. Quer falar um pouquinho? Opa, deixa eu pegar esse microfone aqui. Deixa eu aproveitar, ver se você não desligou de novo, né? Porque a gente vai mexendo aqui, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo lá? A gente teve um problema que os dois desligaram o microfone no começo da live, não é engraçado. Legal, legal. Eu que agradeço aí a presença de vocês aqui com a gente, eu que fico muito feliz aí por vocês estarem com a gente. E eu quis entrar aqui justamente para poder complementar esse assunto que está show de bola, a galera que está acompanhando. Tem uma galera lá comentando, gostando. Tem alguém lá que chamou de amor, agora não sei se era para você ou se era para você. É a... Peraí, como que é o nome da sua esposa? É Chia? É um nome. Ah, pensei que você ia falar que tinha 3 mulheres. Eu também fiquei assustado, Não, 3 né? seguidores, agora assustou. Eu tenho agora. 3, eu falei, rapaz... Não deixa de ser a mãe e tá certo, é isso aí, tá certo. Mas eu queria entrar nesse assunto aqui para agradecer a vocês e também complementar. A ideia desse café aqui, da cafeteria, do edifício Corking Job, é ser uma cafeteria... falar que era uma cafeteria no final. Ah, é? Eu já Você viu que eu entreguei? falei, a gente Fiz um um plano, spoiler. falei isso. Mas Rolou quero spoiler, muito cara. falar isso, Aliás, a cafeteria era para estar aberta já, mas nós estamos respeitando completamente todo o isolamento social, toda a estrutura do prédio. Mas essa cafeteria aqui, queridos, é uma cafeteria que vai trabalhar as nações. A ideia é trabalhar as etnias, as nações, as profissões, a nação empreendedora, a nação pela nação em si. Esse é o objetivo. E quando o Diogo me trouxe, né, a ideia de fazer esse painel aqui, ele entendeu, né, de uma maneira muito especial, junto com o Ronan aí, entendeu a ideia desse projeto, entendeu a ideia desse objetivo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado e também, depois de pronto, curtir esse espaço aqui, curtir esse ambiente, que essa é a ideia. Somos sim um centro de negócios, estamos aqui para fazer negócios. O Ronan falou uma coisa muito importante: há o negócio na arte, Sim. há o empreendedorismo na arte. O que é feito na arte é um grande empreendimento, né? E o que não é ser empreendedor hoje, né? O que não é empreender hoje? Então, essa abertura, e aliás, através desta abertura que demos aqui, muitos estão me procurando, mas muitos mesmo,
com ideias assim maravilhosas. Eu quero o abrir Ace tá aí aqui, pra somar. exatamente. Eu quero abrir aqui. Você que tem uma ideia louca, de empreendedorismo, vem. Você que tem uma sugestão, você que tem um caminho, um sonho, um objetivo, empreendedorismo, vem. Porque o novo normal, o digital, essa realidade que estamos vivendo, abre portas para grandes mercados, né? Só para você entender o que eu quero dizer, o Facebook é a maior plataforma de rede social de conteúdo do mundo, sem produzir um conteúdo. O Uber não tem frota de carros. Sim. A Amazon não tem produtos. Então você começa a entender, a Airbnb não tem nem um quarto de hotel. Então a gente entra num novo mundo. Então você que tem conceito de um mercado. novo conceito de mercado. Então faça parte desse empreendedorismo. Estamos aqui para esse objetivo. Show de bola, parabéns. Mandem ver. Galera, continue comentando aí. Tamo junto. Show. Valeu, Fábio, obrigado. Galera, aproveitando aqui que o Fábio entrou e deu mais uma deixa, eu quero agradecer a todo mundo aí que está somando com a gente com as cestas básicas, beleza? A gente vai estar entregando, a gente já entregou 3, a gente tem mais uma aqui recebida, então a gente vai entregar para as famílias que estão em vulnerabilidade devido à pandemia e tudo mais. A gente está arrecadando agasalhos para a campanha do agasalho. Tudo bem que esse ano está calor, né, cara? Em julho está quente ainda, né, cara? Então a gente está arrecadando agasalhos para fazer a campanha do agasalho. O óleo vegetal, que eu já falei, que a gente tem a Biolirium Vegetal aí como parceira, que recolhe para fazer a reciclagem correta desse material. Quero agradecer em especial o Edson Bananeiro. Ele nos doou algumas caixas de bananas. A gente já doou para algumas orfanatos, entidades, asilos. Então a gente está doando realmente tudo que a gente está ganhando nessa live, tá? Também a gente vai aproveitar aqui para deixar o quê? A gente, para fazer nossas ações, a gente tem uma pessoa me olhando lá no fundo, eu não sei quem é. Para fazer nossas ações, a gente conta muito do social, né? Ela parou e ficou olhando, eu acho que ela ia sair por aqui. A gente conta muito pelo social, né? A gente não é capitalizado o Ace, o Ace não é uma empresa que é capitalizada. Então a gente conta muito com o social. Então nessa live a gente também vai estar arrecadando verba monetária para a gente estar realizando nossas próximas ações. A gente tem algumas escolas pós-pandemia para realizar, então a gente tem que correr atrás de investimento para estar fazendo isso aí. Tá? Então, se você quiser somar com o Ace, hoje a gente não conseguiu ainda colocar o PicPay, mas na live de amanhã a gente coloca o PicPay tudo certinho. Se você quiser saber onde deixar suas doações, é na rua Almirante Barroso, número 30, aqui em Mauá, no Coworking Job. É um prédio cinza em frente ao Subway. É super simples de chegar, pelo Viaduto da Saudade aqui é rapidinho. Tá bom? Então, Ronan, que a galera pode esperar desse painel, cara? A gente está indo aí para 50 minutos de live. Então a gente tem uma meta, cara. A gente não pode extrapolar muito. O que a galera pode esperar desse painel aí? Bom, eu acho que eu vou me esforçar o máximo possível para superar as expectativas, né? Inclusive as minhas. Essa é a meta do artista, essa é a né? meta sempre, né? E acho que sobre essa questão do que esperar, bom, eu vou deixar isso em suspenso, né? Eu queria falar aqui sobre uma outra coisa, até desculpa eu atravessar. Eu quero agradecer a galera aí que vai vir aqui, os artistas que vão dispor do seu tempo aí para vir aqui trabalhar e fazer um trabalho aqui junto comigo e também de vir aqui bater um papo, assim, são pessoas que eu admiro já há muito tempo e eu sou fã do trabalho deles e fico muito feliz, assim, muito feliz deles dispor o tempo deles para chegar aqui, né, e vir aqui. Eu vou cortar um pouquinho isso daí. O Ronan. O Arte e Café vai contar com alguns artistas somanos nessa live. Não vai ser todo dia eu e o Ronan que vai estar aqui conversando com os convidados, né? Amanhã a gente vai estar contando com o Idem, o Rafael. E tem um cara que eu convidei exatamente porque o Ronan gosta muito dele. No nosso primeiro contato, eu falei para ele que a gente tinha
uma certa ligação. E o Ronan falou, puta, eu curto pra caramba esse cara, tal, não sei o que, tive a oportunidade já de conhecer. E na hora eu chamei ele no WhatsApp aqui, começamos a bater um papo, né? O artista Puma de Santo André também vai estar somando com a gente. Então só aí para dar uma prévia das nossas ações, amanhã a gente vai estar conversando com o Idem sobre o que o grafite faz. Ele vai contar a história dele, o que foi que o grafite fez por ele. A gente vai estar falando na quarta-feira com a Lady Brown sobre a mulher na cena do grafite. No dia 23, que seria quinta-feira, o artista Tom, quem sou, sobre o tema Vivendo do Grafite, porque a gente tem artistas, Ronan, que vivem disso, né? Não tem outra profissão. Então a gente vai falar um pouco disso. Aí no dia 24, numa sexta-feira, numa breve sexta-feira, sextou, a gente vai falar com o Puma sobre a história do grafite no ABC, cara. Show de bola. O Puma, ele tem uma carga pesada disso, né? Então vai ser um bate-papo, se você tiver interesse, sexta-feira. Dia 25 vai ser bem bacana, a gente vai estar falando sobre empreendedorismo social com a Valéria Volk. Ela é empreendedora de Paranapiacaba, super envolvida lá. Obrigado desde já, Val, por ter somado com a gente aí, ter topado o convite. Dia 27 a gente vai falar um pouco sobre a diversidade com o artista Coelho. Então ele também vai estar vindo aqui. E no dia 28, que é previsto, tá? É previsto porque talvez prolongue um pouco, a gente vai fazer o encerramento já com um painel pronto. Então todo dia a gente vai mostrar um pouco do painel e conversar também com os artistas sobre as técnicas. Esses expositores que estão aqui atrás de mim vão ser feitos algumas artes por esses artistas, então você vai entender um pouco das técnicas de cada um também. E já vou deixar aqui os horários. Daqui para frente, a única live que é num horário diferenciado é da Valéria Volk no dia 25, que será às 3 horas da tarde. O restante das lives, no sábado às 3 horas da tarde. O restante vai ser tudo às 17 horas. Então, finalzão de tarde, você pode pegar seu celular, clicar no link que a gente vai estar aqui, fazendo uma live, falando de arte e tomando café, mas eu não tomo café, eu vou tomar uma água. Eu tomo o seu. Ah, então tá bom. Então, Ronan, cara, eu queria agradecer de verdade aí por você tá somando com a gente. Eu curti muito essa ideia. Só uma pergunta, cara, onde você conseguiu tanto jornal? Cara, esses jornais foram doados e eram jornais que já tinha sido usado e eu acabei dando uma utilidade para ele aí e fiz essa primeira fase com jornal, né? Na segunda fase vai ser um outro material, porque vai ter um outro desse, né? São duas etapas, então, nenhum painel só que você vai fazer, é isso? Nesse aí em especial, cara, eu fiquei curioso agora, hein? Fala mais um pouco. Então, nessa primeira fase eu usei jornal, que tem menos precisão, né? Mas, como a primeira fase tem menos precisão de técnica, já na segunda fase não. Aí eu usei um outro material, é isso aí. Tá, legal. Agora deixa eu te perguntar. Você, quando a gente estava aqui iniciando a live, o processo, você me disse que já ia arrancar um pouco desse... Você consegue fazer isso para deixar um gostinho de quero ver o que vai acontecer no pessoal? Para a galera entender o que a técnica faz, né? Porque senão fica meio abstrato, né? Fica aí o jornal, tá, mas beleza, falou, mas o que ele faz? Beleza, vai lá. Ele serve para transferir o desenho, né? Você quer minha ajuda para soltar lá? Não, eu solto. Galera, então eu vou falar, enquanto o Ronan está indo lá, eu vou falar um pouco mais dos apoiadores, tá? Deixa eu voltar na minha cola aqui. Bom, eu não quero vangloriar um e diminuir o outro, todos são iguais, tá? A gente tem aqueles que sempre estão com a gente. Ah, esqueci de falar da tua empresa, Ronan. 22 formas concreto. Esqueci de falar da tua empresa. O Ronan, ele tem uma empresa de arquitetura, tá? Se você precisar fazer o seu projeto aí, dá um toque. Além de artista, ele é um ótimo profissional. Eu vi os serviços deles, então eu posso dizer que ele é um ótimo profissional. A NB Empreendimentos, que é a empresa que ajuda o Ace a fazer toda a base, todo o processo para a pintura do grafite. Corking Job, Search Media, Pasteca do Paulinho, Keila Sobremesa. Keila, falando nisso, eu estou esperando aquela sua torta, viu? Pode ver um dia aí e falar, dia, eu estou mandando aquela torta para vocês aí, porque vai ser bem legal. Micropole Informática, esse cara é o cara que cuida do meu PC. Então, galera, super indico também. A New Bust é uma loja de street wear aqui, que tem aqui em Mauá. A Geolobo, parceiro nosso, Color Jean Arte Urbana, Vestida pra Matar. Mr. Pot Delivery. Mano, esse maluco faz um frango empanado melhor que o KFC, hein? Vou te falar na real.
E assim, galera, tudo que a galera apoia a gente aqui, eu experimento, tá? Então, se você tem interesse... A única que eu não experimentei foi a vestida para matar, que não dá, né? Tá ligado? Tintas 3 de Maio, nosso fornecedor direto aí. VB Construções está fazendo uma parceria ótima. Paulo, obrigado, valeu. Foi ele que já deu a base de tinta lá na escola Leico Akaishi, que é a próxima escola aí que a gente está vendo de fazer a implantação do Live Paint. A Território Livre FM, parceira nossa, que está retransmitindo nosso link. Galera, ainda continuou ficando meio abstrato aquilo ali, hein? É só o cara que desenha mesmo. Biolírio Vegetal, KL Gráfica, Loja Mundo Grafite, Márcio Fotoproduto, Edson Bananeiro, responsável pelas bananas, Resenha Bar e Restaurante vai estar mandando o almoço aqui pra gente, as refeições, então agradeço desde já a somatória, tamo junto. Atlética Dragões, mano, essa turminha eu queria dar uma palhinha deles aqui. Pensa numa molecadinha que é da faculdade, da Atlética e faz o bem para tudo. A gente fez festas já, o pessoal tem envolvimento, vai lá, se fantasia, participa. Eles são tipo monitores de festa, cara. Eu curti bastante, valeu mesmo pela somatória da galera, tá? E a Rise Presentes aí, artesanatos que somou com a gente, tá bom? Então, galera, é assim... Ronan, pra mim continua meio abstrato aquilo ali, cara. Eu tô vendo um monte de manchinha ali, mas você não vê o desenho. Você consegue ver já? Consigo sim. Houve um acidente ali com o microfone. Desculpa aí, galera. Então, dali, já dá pra ver os pontinhos ali, ó. Aquilo ali é o desenho. Agora eu venho completando e tal. É como eu disse, nessa primeira fase é um pouco abstrato, né? Na segunda fase, que é um papel um pouco mais refinado, o desenho fica melhor. Beleza. Fechou então, Ronan. Eu acho que já bateu aqui um pouco da nossa hora. Galera, eu quero agradecer você que disponibilizou esse tempo para estar assistindo a gente, para estar entendendo um pouco mais do que o projeto Arte Começa na Escola. Peço que compartilhe essa ideia. O nosso projeto tem um viés sociocultural total. A gente não vê lucratividade em todas as ações que a gente está fazendo aqui. A Search Media doou todo o aparato dela, toda a estrutura dela para estar fazendo essa live. Isso foi uma brainstorming que a gente teve muito louca no escritório do Fábio. Eu agradeço de verdade. Some com a gente. Ronan, obrigado, valeu. Amanhã a gente está aí às 17 conversando com o Idem. O Rafael vai estar aqui falando um pouquinho do que o grafite faz por ele. Então, galera, não é apenas grafite, é grafite do nosso jeito. A gente fica aí até amanhã. Abraço. Fechou?